Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias. Comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitou nesta quinta-feira áreas fora de Kiev que ficaram devastadas após a ofensiva russa na capital ucraniana. Com a guerra agora no terceiro mês, Guterres visitou Bucha e Irpin, que viram alguns dos ataques mais horríveis da guerra. Falando a jornalistas, ele instou a Rússia a cooperar com o Tribunal Penal Internacional sobre supostos crimes de guerra cometidos por suas tropas. Makes me feel how important it is a thorough investigation and accountability. I am glad that the International Criminal Court is seized of this situation, that the prosecutor's office was already here. I fully support the International Criminal Court and I appeal to the Russian Federation to accept to cooperate with the International Criminal Court. But when we talk about war crimes, we cannot forget that the worst of crimes is war itself. Numerosos corpos de civis foram encontrados em áreas antes controladas pelas forças russas, alguns baleados com as mãos amarradas. The civilians always pay the highest price. Innocent civilians were living in these buildings. They were paying the highest price for a war for which they had not contributed at all. And this is something everybody should remember everywhere in the world. Wherever there is a war, the highest price is paid by civilians. Os legisladores alemães votaram a favor do envio de armas pesadas para a Ucrânia. Foi uma decisão simbólica que reflete a mudança de rumo do governo sobre o assunto. A moção não vinculativa desta quinta-feira, com 586 parlamentares a favor, 100 contra e 7 abstenções, recebeu o apoio dos partidos do governo e do principal bloco de oposição da ex-chanceler Angela Merkel. A Alemanha já enviou cerca de 2.500 mísseis antiaéreos, 900 bazucas e milhões de cartuchos de munição, granadas de mão e minas para a Ucrânia. Agora planeja dar veículos blindados à Eslovênia para substituir os tanques da era soviética que o país está enviando para a Ucrânia. As empresas alemãs também pediram o envio de 88 tanques Leopard, 100 veículos blindados Marder e 100 obuses para a Ucrânia, cuja permissão ainda não foi concedida. O chanceler alemão Olaf Scholz saudou nesta quinta-feira a posição contundente dos legisladores alemães em favor do fornecimento de armas pesadas à Ucrânia. Scholz falou em uma coletiva ao lado do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida em Tóquio, quando a decisão foi confirmada no parlamento alemão. A Alemanha inicialmente se recusou a enviar qualquer arma ofensiva para a Ucrânia e depois se recusou a enviar equipamentos pesados como veículos blindados. Sob pressão interna e de aliados, o governo concordou recentemente em deixar a Ucrânia comprar armamentos alemães e apoiar trocas de armas com aliados que estão enviando equipamentos pesados para a Ucrânia. Questionado se estava preocupado com a possibilidade da Rússia
parar de enviar gás para a Alemanha, como fez esta semana para a Polônia e a Bulgária, Scholz reconheceu que qualquer interrupção teria consequências econômicas. Mas ele disse também que o governo começou a tomar medidas para reduzir a dependência do país do fornecimento de energia russa antes da guerra e agora pretende acabar com as importações de carvão e petróleo até o fim do ano. O primeiro-ministro búlgaro Kirill Petkov visitou nesta quinta-feira a cidade ucraniana de Borodianka. Ele disse que espera que os legisladores búlgaros também concordem na próxima semana em enviar assistência militar à Ucrânia. Depois de ver os danos causados à cidade a noroeste de Kiev durante o avanço russo inicial, Kirill Petkov disse que a Bulgária não pode ficar indiferente. A visita aconteceu um dia depois que a estatal russa de energia Gazprom cortou o fornecimento de gás natural para a Bulgária. Na agenda da visita à Ucrânia estava prevista também uma reunião com o presidente Volodymyr Zelensky. Vários foguetes atingiram um bairro residencial em Kharkiv, matando uma pessoa e ferindo pelo menos outras duas. Os serviços de resgate estavam tentando extinguir um incêndio em um armazém. Imagens capturadas por agências internacionais de notícias mostraram equipes de emergência ajudando a tratar os feridos em bombardeios e removendo um corpo. Вот сын на Северной Салтовке, и потом тоже разбомбили, он в пригороде живет. Он зовет, а я не могу его собрать. Так получается. A residente Tatiana Pirogova, além de não poder levar o filho com ela, descreveu o medo que sente dos bombardeios, que provavelmente estará para sempre na memória. Это когда начинает темнота, это ужасно страшно. Днем, когда вот это стреляют, это еще как-то, знаете, вышел на улицу как-то, а когда приходит вечер, это неописуемо. Извините. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, fica no nordeste, fora do Donbas, mas é vista como chave para a aparente tentativa da Rússia de cercar as tropas ucranianas no Donbas, no norte, leste e sul. O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Major-General Igor Konashenkov, disse na quinta-feira que as tropas ucranianas realizaram um ataque com mísseis balísticos em áreas residenciais de Kherson. Eles compartilharam imagens mostrando janelas quebradas por supostos restos de projéteis. 67 alvos militares ucranianos foram destruídos nas últimas 24 horas, segundo Konashenkov. Uma série de explosões perto da torre de televisão em Kherson, na quarta-feira, tirou do ar temporariamente os canais russos. A agência de notícias estatal russa disse que mísseis e foguetes foram disparados contra a cidade na direção das forças ucranianas a noroeste. Kherson foi ocupada pelas forças russas desde o início da operação militar. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta quinta-feira que as sugestões das potências ocidentais de que a Ucrânia tem o direito de atacar alvos militares dentro da Rússia não podem ficar sem resposta. O porta-voz, ou a porta-voz, Maria Zakharova, disse que a Rússia não considerará a presença de conselheiros estrangeiros ao realizar ataques de retaliação. Falando em um briefing semanal de Moscou, Zakharova admitiu que ataques ucranianos em território russo levaram a ferimentos e destruição, mas não mencionou os ataques às instalações de armazenamento de petróleo em Bryansk, a cerca de 160 quilômetros da fronteira. Ela também expressou preocupação com os desenvolvimentos de segurança na Moldávia, pedindo contenção e um retorno ao diálogo entre as autoridades moldavas e o Estado separatista pró-Rússia. E depois do intervalo, voltamos com mais informações para você. Até já.
Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa. E muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Xangai está trabalhando para garantir as operações tranquilas de seu porto sob o bloqueio do coronavírus. Várias empresas retomam o trabalho e a produção à medida que as restrições estão sendo amenizadas em algumas áreas. A presença de funcionários no porto de Xangai permaneceu em 70% para garantir as operações do porto durante o atual surto. Imagens divulgadas mostraram um navio ancorado no porto descarregando contêineres. Xangai, que abriga o porto mais movimentado do mundo e o principal mercado de ações da China, fechou negócios e confinou a maioria de seus 25 milhões de habitantes em casa a partir do final de março, após um aumento nas infecções por Covid-19. A Comissão Nacional de Saúde relatou nesta quinta-feira 11.285 novos casos na China, a maioria assintomática. E desse total, a grande maioria está em Xangai, onde foram relatadas 47 mortes. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou nesta quinta-feira que a Finlândia e a Suécia serão muito bem-vindas se solicitarem a adesão à aliança. Falando à mídia no Parlamento Europeu, Stoltenberg disse que cada nação tem o direito de escolher o seu próprio caminho e a tentativa de intimidação da Rússia apenas demonstra como o país não está respeitando o direito básico de cada nação. Jens Stoltenberg também afirmou que se a Finlândia e a Suécia decidissem se inscrever para ingressar na Organização Militar de 30 Nações, elas poderiam esperar que o processo fosse bem rápido. Ele não deu um prazo preciso, mas disse que as duas nações podem esperar alguma proteção caso a Rússia tente intimidá-las desde o momento em que seus pedidos de adesão serão feitos até a adesão formal.
O apoio público em ambos os países para obter a adesão à OTAN aumentou recentemente em resposta à guerra da Rússia na Ucrânia. Apoiadores de uma mulher do Texas que está no corredor da morte se reuniram em Brownsville para exigir a libertação imediata dela. A mulher foi condenada mesmo sob a dúvida se teria espancado a própria filha de 2 anos até a morte. Melissa Lúcio estava programada para receber uma injeção letal na quarta-feira por causa da morte de sua filha Maria, em 2007, na cidade de Harlingen, no sul do Texas. Mas o Tribunal de Apelações Criminais atrasou a execução em cima da hora. Os advogados de Melissa agora estarão focados em tentar convencer um juiz a recomendar que ela faça um novo julgamento. Mas especialistas jurídicos disseram que deve ser uma batalha difícil no tribunal. E mesmo que consigam colocar o juiz do lado deles, o principal tribunal criminal do estado tem a palavra final. Pode discordar e manter sua condenação em vigor. Abby Bonowitz, diretor executivo da Death Penalty Action, disse ao comício em Brownsville que o processamento do caso deveria ser acelerado. We demand expedited processing in this case. We demand that Melissa Lúcio be immediately returned to Cameron County and released. As autoridades dizem que Melissa Lúcio tinha um histórico de abuso de drogas e várias vezes perdeu a custódia de alguns de seus 14 filhos. Mas os advogados dizem que os jurados nunca ouviram evidências forenses que explicassem os vários ferimentos de Maria, que foram causados por uma queda de uma escada íngreme. Eles também dizem que Melissa não teve permissão para apresentar provas questionando a validade de sua confissão, que eles alegam ter sido feita sob coação após horas de interrogatório implacável. Taiwan vivia praticamente livre da Covid-19, mas agora enfrenta o pior surto desde o início da pandemia. Foram relatados mais de 11 mil novos casos só nesta quinta-feira. Chen Shih-chung, ministro da Saúde da ilha, comunicou 11.353 novos casos, além de 2 mortes. Ele disse que 99,7% dos casos no surto atual não apresentavam sintomas ou apresentavam sintomas leves. Taiwan vinha se saindo muito bem durante a pandemia, mas também manteve controles rígidos de fronteira, com uma quarentena de 2 semanas na chegada exigida para todos os visitantes. Os casos vêm aumentando desde o final de março. Em abril, as autoridades da ilha anunciaram que não manteriam mais uma política de zero Covid. Em vez disso, o governo está pedindo às pessoas que fiquem em quarentena em casa se testarem positivo, a menos que apresentem sintomas moderados a graves. As principais autoridades de saúde pública do Havaí informam no 4º trimestre que a pandemia de Covid-19 ainda está ativa, mas ela entra em uma nova fase de atendimento em que as pessoas podem fazer o teste em casa. O governador David Ige descartou a mudança como uma transição de resposta de emergência para a gestão de saúde pública. Ele disse em uma coletiva que as autoridades estaduais lidariam com a Covid-19 de maneira mais semelhante a como lidam com outras doenças. O ajuste está em andamento há alguns meses. As pessoas podem seguir as diretrizes de autoisolamento e notificar aqueles que forem contatados sobre sua exposição. O governo francês se reuniu no Palácio Élysée nesta quinta-feira para uma das últimas reuniões de gabinete do primeiro mandato do presidente Emmanuel Macron. Espera-se que o primeiro-ministro Jean Castex apresente a renúncia nos próximos dias. Macron, que ganhou um segundo mandato de 5 anos, deve nomear um governo provisório para lidar com os negócios do dia a dia até as eleições parlamentares de junho. Programada em 2 rodadas, nos dias 12 e 19 de junho,
A votação nacional decidirá quem controla a maioria dos 577 assentos na Assembleia Nacional. Se o partido de Macron vencer, ele nomeará um novo governo de coalizão e poderá aprovar leis. Se outro partido obtiver a maioria dos assentos, ele será forçado a nomear um primeiro-ministro pertencente a essa nova maioria. Em tal situação, chamada de coabitação na França, o governo implementaria políticas que divergem do projeto de Macron. O presidente francês teria influência, no entanto, sobre a política externa do país. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que a radiação nos locais de escavação russos ao redor da usina nuclear desativada de Chernobyl estava dentro dos níveis seguros. O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, disse nesta quinta-feira que a radiação nas trincheiras estava bem abaixo dos níveis máximos autorizados para os trabalhadores da fábrica. Grossi disse que quando as forças russas ocuparam a usina pela primeira vez, houve um aumento nos níveis de radiação, mas sempre dentro de parâmetros seguros. Os comentários dele se seguiram às alegações da empresa de energia estatal ucraniana de que as tropas russas receberam doses significativas de radiação ao cavar trincheiras na área em março. Grossi acrescentou que, embora os níveis atuais fossem seguros, sempre havia um risco à saúde da radiação na área ao redor da antiga usina nuclear. E agora mais um rápido intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Há apenas 4 meses, os legisladores votaram esmagadoramente para exigir que muitos anúncios de empregos na cidade mais populosa do país incluíssem faixas salariais em nome de dar aos candidatos a emprego uma chance melhor de remuneração. Mas a votação da medida do legislativo local em Nova York, que estava marcada para esta quinta-feira, foi adiada por mais 5 meses. É que os empregadores são contra. O debate marca um teste importante para uma lista crescente de leis de transparência salarial nos Estados Unidos. Ter todos esses anúncios de emprego com informações diferentes, sem saber quanto eu poderia ganhar para pagar pelo meu apartamento, foi uma dor real que senti e foi realmente desafiador.
was like a real pain that I felt, and it was really challenging. Nos últimos 4 anos, pelo menos 7 estados norte-americanos e pelo menos 2 cidades, além de Nova York, começaram a exigir que os empregadores divulguem informações salariais aos candidatos a emprego. Mas isso só é em alguns casos. Muitas dessas leis só exigem que o salário oferecido seja informado mediante solicitação ou depois da entrevista. Pequenas empresas também estão isentas em alguns casos. O projeto de lei nova-iorquino diz que qualquer anúncio de emprego deve fornecer o salário mínimo e o salário máximo que o empregador acredita de boa fé que pagará. Mas o texto não proíbe que o empregador de boa fé mude o valor do oferecido ao candidato à vaga na última hora. Mas alguns empregadores alegam que têm boas razões para não divulgar a remuneração nos anúncios. Enquanto pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos se preocupam com a perda de candidatos, algumas grandes corporações estão preocupadas em divulgar os salários na cidade de Nova York para trabalhos que poderiam ser feitos em outros locais com menores custos trabalhistas. Alguns também temem uma enxurrada de demissões ou pedidos de aumentos. Depois que uma lei igual passou a vigorar no Colorado, algumas grandes empresas abriram vagas para trabalhadores em vários estados, menos no Colorado. Os legisladores de Nova York estão agora propondo ajustar o texto do projeto para isentar trabalhos realizados inteiramente em outros lugares e mudar a aprovação de 15 de maio para 1º de novembro. O exército da Ucrânia disse nesta quinta-feira que a Rússia aumentou o ritmo da operação ofensiva, cujo objetivo é assumir o controle total das regiões de Donetsk e Luhansk. Os russos querem ter um corredor terrestre para a Crimeia. Segundo o porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia, as forças russas estão exercendo fogo intenso em quase todas as direções. Os ataques a Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, continuam e mais forças foram transferidas para a cidade de Izium. Na direção de Donetsk, as tropas russas estão se concentrando em cerca das forças ucranianas. Segundo o porta-voz ucraniano, nas últimas 24 horas, as forças ucranianas repeliram 6 ataques nas regiões de Donetsk e Luhansk. Uma onda de calor excepcionalmente precoce trouxe as temperaturas extremas da Índia de volta e há temores de que tais condições climáticas possam se tornar um novo normal. A temperatura máxima em Nova Delhi, nesta quinta-feira, chegou a 43 graus Celsius e os moradores da cidade estão fazendo o que podem para se proteger do calor. Ficamos na sombra, bebemos muita água. A Agência Meteorológica da Índia declara uma onda de calor quando as temperaturas máximas estão pelo menos 4,5 graus centígrados acima da média normal. Os principais meses de verão, abril, maio e junho, são sempre muito quentes na maior parte da Índia, antes que as chuvas das monções tragam temperaturas mais baixas. Neste ano, a Índia registrou o mês de março mais quente desde 1901. O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas alertou que as ondas de calor devem se intensificar no sul da Ásia e os cientistas que estudam as mudanças climáticas dizem que os indianos podem esperar ver mais do mesmo nos próximos anos. Nos últimos anos, as ondas de calor causaram várias mortes no país, especialmente entre vendedores ambulantes e pessoas em situação de rua. Em 2015, uma onda de calor matou pelo menos 2.081 pessoas na Índia. E nos Estados Unidos, um menino de 14 anos acusado de matar uma menina de 10 em Wisconsin conhecia a menina e planejou o ataque. Segundo a promotoria, ele a derrubou e estrangulou antes de agredi-la sexualmente. O corpo de Iliana Lily Peters foi encontrado na segunda-feira ao longo de uma trilha de apenas um dia, depois que ela desapareceu quando voltava da casa de uma tia a alguns quarteirões de distância. O menino, identificado apenas pelas iniciais do nome, apareceu no Tribunal de Adultos no condado de Chippewa.
por vídeo de um centro de detenção juvenil. O juiz Benjamin Lane concordou com o pedido do promotor Wade Newell de fiança em dinheiro de $1 milhão. O menino é acusado de homicídio intencional em primeiro grau, agressão sexual em primeiro grau e agressão sexual em primeiro grau de uma criança menor de 13 anos. A lei de Wisconsin exige que jovens de 10 anos ou mais sejam processados como adultos quando são acusados de homicídio intencional em primeiro grau. As sirenes soaram em Israel nesta quinta-feira quando o país parou em um ritual anual em homenagem aos 6 milhões de judeus assassinados durante o Holocausto. As pessoas pararam onde estavam e os motoristas saíram de seus carros em memória das vítimas do genocídio nazista. Houve cerimônias ao longo do dia no Memorial Nacional do Holocausto em Israel, no parlamento e também em outros lugares. Israel foi fundada em 1948 como um santuário para judeus após o Holocausto. Cerca de 165 mil sobreviventes vivem em Israel. Inaugurando o Dia do Memorial do Holocausto no Yad Vashem, o primeiro-ministro Naftali Bennett pediu na quarta-feira ao mundo que pare de comparar o Holocausto com outros eventos da história. Ele falou depois que os presidentes da Ucrânia e da Rússia traçaram paralelos entre a guerra em andamento e o genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. Na Colômbia, uma imensa camada de espuma saindo de um rio poluído atingiu as portas das casas dos moradores de Mosquera, cidade a 22 quilômetros da capital Bogotá. Os moradores estão cada vez mais angustiados com esse fenômeno que, embora não seja novo, tem aumentado na estação chuvosa. A espuma mal cheirosa de poluição é levada pelos ventos até que se dispersa pelo bairro de Los Puentes, localizado na margem do rio. Ela cai em frente às portas das casas e pelas calçadas. Gonçalo Roa, um morador de 40 anos do bairro, disse que a poluição do rio causa doenças respiratórias em crianças e a espuma destrói as portas e janelas. A autoridade ambiental da região disse que a espuma contaminada está aumentando devido à quantidade de detergentes que estão sendo despejados nos rios, além das chuvas recentes. Eles recomendam que as pessoas evitem contato com a espuma contaminada. Roberta Wolff, de 79 anos, achava que sabia muito sobre sua amada família. Porém, isso foi até a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, divulgar um relatório que identificou dezenas de pessoas que foram escravizadas pelos primeiros líderes e membros do corpo docente da universidade. De sua casa em Massachusetts, perto da fronteira com Rhode Island, a senhora Wolff desabafa com a nossa equipe. To learn that my ancestors were slaves is very shocking, and it's difficult and overwhelming to understand why this happened. Roberta Wolff descende de Darby Vassell e seus pais Tony e Cuba, um casal escravizado, mantido por uma família rica que ajudou a fundar a Faculdade de Direito de Harvard. Darby se tornou uma figura abolicionista e proeminente na comunidade negra livre de Boston. A senhora Wolff diz que o trabalho escravo de seus ancestrais desempenhou um papel fundamental na fundação da escola de Ivy League e décadas de injustiça racial repetidamente roubaram deles e de seus descendentes as oportunidades de construir riqueza geracional. They helped build Harvard University. Later in life, they were given money to help build their own homes, which they owned 2 homes that were close to Harvard University. Both homes later in life were taken from them and given to the more elite people that were coming in. O legado da escravidão ainda é sentido hoje em um país que a família de Wolff sacrificou muito a seu serviço.
Wolf tinha aspirações de se tornar enfermeira, mas a família não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Ela foi trabalhar para companhias aéreas por mais de 3 décadas, atrás de balcões de passagem e outros empregos em aeroportos de todo o país enquanto criava uma família. Mais recentemente, ela estava trabalhando em um cassino perto de sua casa em Bellingham, Massachusetts, até a pandemia. I started working early as I knew my mother needed money for food and clothing. We were not wealthy, that's a better word, not wealthy. And my eldest sister also worked very young just to help our mother out until my father got on his feet because he was in World War II and he got shot at Pearl Harbor. Pesquisadores de Harvard estudam os laços da escola com a escravidão há anos. Entre as revelações mais surpreendentes do relatório estava a lista de mais de 70 pessoas mantidas como escravas por líderes e apoiadores de Harvard, muitas vezes dentro ou perto do campus em Cambridge, Massachusetts. Os pesquisadores estimam que pode haver mais de 50 mil espalhados pelos Estados Unidos. O relatório veio com a promessa de expiar seus erros e os lucros obtidos com algodão, açúcar e outros negócios que dependiam de escravos. A faculdade mais antiga e rica do país, Harvard, disse que estabeleceria um fundo de 100 milhões de dólares para aprovar uma série de recomendações no relatório. At this time, even with the money that Harvard is giving to help out to try to rectify the situation, I still feel that they need to do more. They need to get more people of color going to college, help them out. So the atonement, I guess it's called the atonement, but they need to do more to help the students. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.